amiga, que bom que nós estamos juntos mais uma vez no TLMDG, treinamento de líderes do modelo de discipulado da Galileia. Nós estamos preparando você para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos lá, vamos nos preparar melhor. Hoje nós temos um assunto extremamente importante, embora triste, mas nós temos que falar sobre isso. Nós vamos hoje falar sobre os mercenários, sobre os pastores e mercenários. Nós vamos ver a diferença entre um pastor e um mercenário. O que é um mercenário, Bispo Henrique de Paula? É aquele que faz as coisas por dinheiro, aquele que busca levar vantagem. Ora, isso existe até na guerra, a gente vê esses filmes, os mercenários. São aqueles camaradas que vão para a guerra, vão cumprir uma missão, não porque fazem parte de um exército ou por idealismo, mas vão porque estão sendo pagos para ir para a guerra. Mercenários, nesse sentido, são aqueles pastores que fazem a obra não por amor, não por carinho, não por um chamado divino, por uma vocação divina, mas por dinheiro. E isso já existia desde os tempos mais antigos, desde o Velho Testamento. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Ezequiel capítulo 34, versículos 2 ao 4. Ezequiel 34, versículos 2 ao 4. Vamos ler juntos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Olha só, que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado. Cevado é o cordeiro mais gordo, né, que foi cevado. Mas não apacentais as ovelhas, ou seja, vocês não cuidam das ovelhas, mas comem a lã, matam o cevado, usufruem do rebanho, mas não cuidam do rebanho. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, aqui você começa a ver que desde o Antigo Testamento já existiam os mercenários, aqueles que exploravam o rebanho, mas não cuidavam do rebanho. A gente vê, infelizmente, muito isso hoje, igrejas que muitas vezes aglomeram grandes multidões, mas se você precisar de um cuidado especial, se você precisar de um carinho, de um cuidado, de um zelo, de uma visita, de um apoio financeiro, você está no sufoco, você vai lá procurar o seu pastor, muitas vezes o pastor nem te atende. Muitas vezes você não tem nem acesso ao pastor, porque o que ele queria, ele já fez, ele já tirou a sua lã, ele já tirou a sua gordura, ele já matou o animal cevado. Você está entendendo? Essa é a característica do mercenário. Vamos ler também na Bíblia Sagrada o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim, é a palavra, irmãos, nós estamos lendo a palavra. Nós vimos aqui uma advertência contra os mercenários, escrita no Velho Testamento, nos tempos de Ezequiel. Agora vamos ver aqui palavras do próprio Cristo. Diz assim: o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Quer dizer, quando vê problema, o mercenário não quer problema, ele quer lucro, ele quer se dar bem, mas ele não compra o barulho das ovelhas. Versículo 13: o mercenário foge
porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas, ou seja, ele não está preocupado em cuidar das ovelhas, ele quer a lã das ovelhas. A gente percebe muitas vezes aí, em muitos ministérios, que os mercenários tiram toda a lã das ovelhas, porque o certo é você, é claro, a ovelha tem que gerar lã, a ovelha gera lã, né? A gente pode comparar a lã da ovelha como as ofertas. A ovelha gera lã, mas quando você está numa igreja de mercenários, é retirada toda a lã da ovelha, e a ovelha fica no frio, e o mercenário, ó, ele está nem aí, porque ele é mercenário, ele não está preocupado com a ovelha, ele não está preocupado com o bem-estar da ovelha, se a ovelha vai sentir frio, não vai, ele vai lá e tira tudo da ovelha, tudo que ele pode tirar. A ovelha que fica pelo caminho não está nem aí, ele vai para a televisão e traz gente nova, e tira a lã de novo, depois deixa para lá, e por isso a gente tem encontrado tanta gente machucada, tanta gente ferida, tanta gente decepcionada, com pastores, com bispos, com apóstolos, com igreja, até com Jesus, infelizmente. Você está entendendo? Então é uma questão que a gente tem que levar muito a sério. E aí vem a pergunta: que diferença há entre um pastor e um mercenário? Que diferença existe entre o pastor verdadeiro, o pastor que cuida das ovelhas, e o mercenário? A gente já adiantou muita coisa aqui. O mercenário, ele só pensa em lucro, ele pensa em tirar proveito da ovelha. Já o pastor não. O pastor é facilmente identificado, porque o pastor, ele dá amor, ele ama as ovelhas, ele tem cuidado com as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele vai visitar os doentes, ele vai com todo carinho levar a ceia do Senhor para os vovôs, vovós que não podem ir à igreja, os enfermos. Ele acompanha as suas ovelhas nos seus momentos difíceis, nas suas dificuldades que são tão comuns, né? O pastor é aquele que tem disposição para sacrificar a sua vida, sacrificar-se pelo seu rebanho, pela igreja. Você vê, às vezes você vai a uma igreja, geralmente acontece com as grandes igrejas de mídia. Você vai lá precisando de uma ajuda, precisando, sabe, de um apoio da igreja. Às vezes você é dizimista fiel, você é aquele que está ali, está cuidando da igreja, oferecendo seus dízimos, dando suas ofertas. E quando você mais precisa, às vezes o pastor nem te atende. Às vezes você precisa conversar com o pastor, você não tem acesso ao pastor. O pastor coloca lá alguém lá para conversar com você, você não tem acesso ao pastor. Bispo, então, aí que você não tem mesmo acesso. Apóstolo, é mais fácil você falar com Deus. Você está entendendo? Então nós temos hoje que vigiar bastante, porque nós precisamos identificar o que é trabalho de um pastor e o que é trabalho de um mercenário, porque esses dois trabalhos se confundem muito, uma vez que o mercenário precisa se assemelhar ao pastor. Ele vai fazer de tudo para se passar por pastor, mas na verdade o que ele quer é arrancar a gordura, a lã das ovelhas, e não quer saber das ovelhas. As ovelhas vão ficando pelo caminho machucadas. Existem muitos pastores hoje no Brasil, isso tem sido muito comum, muito recorrente. A gente vai passando aí, vai evangelizando, vai encontrando muita gente machucada, muita gente que já passou pelas mãos de mercenários, estão machucados, feridos, desacreditados, descrentes, estão, sabe, ascéticos, não acreditam em mais nada, estão sendo destruídos pelo inimigo. E a gente tem que cuidar.
O pastor, ele ama as suas ovelhas, o pastor, ele cuida das suas ovelhas, o pastor, ele não mede esforços para ajudar as suas ovelhas. Se tiver que sair da chuva, ele sai, ele vai onde tiver que ir, ele está sempre disposto a se sacrificar. Termina o culto, ele fica até tarde atendendo as suas ovelhas. Se tiver que visitar uma pessoa lá no alto morro, ele vai, porque ele ama, porque ele quer cuidar, porque ele é o verdadeiro pastor e não um mercenário que só quer levar vantagem. Você entende? Se você vai fazer a obra de Deus, você tem que saber discernir o que é um trabalho de um pastor verdadeiro, o que é um trabalho de um mercenário. Agora, tem algo muito interessante também, que eu destaquei aqui, tá? Que é a intimidade do pastor com as ovelhas. Isso aqui é muito sério. Quando é um mercenário, o mercenário não gosta de ter intimidade com as suas ovelhas. Você não consegue nem falar direito com ele. Ele é como um político, passa, tudo bem? Tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Mas você não tem intimidade com ele. Você não sabe muitas vezes o nome da esposa dele, muitas vezes você não sabe se ele tem filhos, o nome dos filhos, você muitas vezes não sabe nem a data de aniversário do seu pastor, do seu líder. Porque quando ele vai reunir lá pessoas para comemorar o aniversário dele, você não faz parte desse círculo íntimo. Porque o mercenário não tem nenhum interesse em te trazer para perto dele. O mercenário é mercenário, ele só quer tirar a sua lã. Entendeu? Vamos ler o que está escrito em João 10, 14. João capítulo 10, verso 14. Diz assim, olha, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Olha que coisa bonita. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. O verdadeiro pastor, ele sabe o nome das suas ovelhas, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Às vezes ele conhece até o cachorro da casa da sua ovelha. O pastor, ele conhece os dramas da sua ovelha. Então é muito diferente. Às vezes as pessoas vão para uma igreja de mercenário, elas são apenas no meio da multidão, sabe? Elas não têm nenhum tipo de amor, de cuidado, de zelo. Se elas estiverem mal, o mercenário não quer saber, ele vai para a televisão, convoca outras pessoas que vão chegar lá, e ele vai continuar tirando a gordura, a lã, é tudo que ele quer. E a gente vai só encontrando aí ovelhas perdidas, largadas, machucadas, desgarradas, sofridas, e muitas vezes decepcionadas e frustradas com a igreja, com o pastor, com o evangelho, com tudo. Entendeu? Pois bem, então agora você sabe quais são as diferenças entre pastor e mercenário. Você que vai fazer a obra de Deus tem que ficar muito atento com relação a isso. Vejo você no próximo vídeo. Beijo no teu coração. Fica com Deus, fica na paz.